Bom, aqui eu vou passar então rapidamente aí um sumáriozinho aí, vou falar um pouquinho do contexto, né, um pouquinho da nossa área, um roadmap aí da nossa jornada Lean nas obras, um pouquinho do que é esse fluxo de implantação de projetos, né, que denomina aí a nossa área, e no final falar um pouquinho aí e dar aí um pontapé inicial sobre os projetos de Lean Construction que a gente tem iniciou fortemente aqui na Kepler. Tá? Então, um pouquinho aí da apresentaçãozinha vai ser isso. Então, a Kepler é uma empresa que fornece soluções de pós-colheita para o mercado, né? Temos fábricas em Panambi, Campo Grande e um escritório regional em São Paulo. Bom, a Kepler é muito reconhecida já há vários anos aí pela a sua qualidade em produtos, né? Mas nos últimos anos a gente vem fortalecendo aí um pilar de serviço e relacionamento, né? Então, os três pilares estratégicos hoje da Kepler são produtos, serviços e essa questão do relacionamento. E o nosso pilar de serviço, e que é o que a gente vai falar hoje, é um reconhecimento de que a empresa é, sim, uma grande fabricante de produtos, mas que o que agrega valor realmente para o cliente, além de um bom produto, é também o produto aplicado e funcionando adequadamente no campo. Né? Então, a gente vem há alguns anos aí fortalecendo esse pilar de serviço, né, e com o entendimento de que somos uma empresa também de engenharia da construção no agronegócio. Né, e temos aí um grande propósito de impactar nossos clientes positivamente, através de uma boa obra também. Né, o cliente, quando ele compra uma unidade de armazenagem, o grande interesse e o que o cliente busca realmente é fazer todo o processo de pós-colheita com qualidade. E após a decisão de compra do cliente, comprando o produto, necessariamente vai passar por uma obra, né? Os produtos, eles saem totalmente desmontados da fábrica e precisam de uma obra para que ele, de fato, agregue valor para a unidade do cliente, né? Então, com esse entendimento que a Kepler, ela vem se fortalecendo aí a cada ano, e a gente vem trabalhando aí nos últimos 3 anos, principalmente, para, de fato, oferecer para o mercado um serviço de excelência e uma experiência adequada para o cliente também na obra e na entrega do projeto, que é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Né, com uma visão geral dentro do contexto, então, até o Ivan comentou, nosso desafio realmente ele é muito grande, porque a gente acaba fazendo mais de 150 obras ao mesmo tempo no ano, espalhado no Brasil todo. Né? Em 2019, fizemos 275 obras, mais ou menos, no segmento de armazenagem, mais 8 obras no segmento industrial, né? E a Kepler, ela tem o entendimento de que ela é responsável também de fornecer a montagem e fazer a obra para os seus clientes. Então, a gente faz questão de montar os nossos produtos. Quando o cliente compra uma unidade de armazenagem, a gente faz questão de montar ela e fornecer um bom serviço para o cliente. Então, isso faz parte também do nosso fornecimento. Aqui eu trouxe, como o assunto é Lean, né, acho que é importante trazer, o Lean é a filosofia da Kepler já há vários anos. A Kepler começou com o Lean como fábrica em 2015, na área de obras a gente iniciou em 2017, então eu trouxe aqui um pouquinho para mostrar a nossa jornada. Em 2017, a gente começou muito internamente, fazendo mapeamento do fluxo de valor para organizar a casa, né, simplificar processo. Então, toda a parte do fluxo de informação, né, a gente precisou fazer em 2017 para começar a colher frutos depois de um tempo, que é o que está acontecendo hoje, né? Em 2018, tivemos outros marcos importantes, com a construção de padrões de montagem, a integração entre montagem e fábrica, entre a obra e a fábrica, né, e o fabricante. Então, a gente tem também essa vantagem de poder ter essa integração. Somos o fabricante e também somos a construtora, digamos assim, né? Então, temos essa possibilidade de fazer coisas boas na obra,
porque a fábrica também está na nossa mão. Em 2018, a gente deu mais alguns passos importantes. Em 2019, seguimos, né, com um marco que eu acho que é um dos principais, assim, que foi um programa de desenvolvimento das empreiteiras, porque a gente precisa, e todas as nossas obras são montadas por parceiros, então vou falar disso daqui a pouco. Né? Em 2019, a gente fez todo um trabalho com os prestadores de serviço, e definimos um pouquinho a base. Então, falando um pouquinho nos termos do Lean, a gente construiu de 2017 a 2019 aí uma estabilidade básica, ou seja, a gente precisou passar por essas etapas para, de fato, ter condições de agora sim fazer um Lean Construction no campo, na obra, né, eliminando desperdícios e buscando ganhos. Então, a gente está nessa fase hoje, que é um pouquinho do tema da conversa de hoje. O ano de 2020 e 2021 é um ano que a gente iniciou projetos de Lean no campo, né, buscando, então, uma excelência operacional, né, capacitar as pessoas, a filosofia Lean, buscando inovação em montagem, né, e captar esses ganhos para o cliente e para nós e para os parceiros, enfim. Então, um pouquinho do roadmap aí só para ilustrar um pouquinho a nossa caminhada, né, que o Lean, ele, na prática, é uma jornada, né, a gente começa, mas a transformação, ela também é cultural, então a gente precisou passar por essas etapas aqui também para chegarmos ao ponto que a gente está hoje, digamos assim. Então, eu vou passar um pouco rápido, mas para ter uma noção de como funciona a nossa área, né, nosso fluxo de implantação de projetos, na verdade, ele inicia numa engenharia de aplicação e vai até o suporte técnico e garantias após a entrega da obra, né, tem um entendimento, uma convicção forte de que o serviço ele não é formado só por processos, né, ele é formado por pessoas, então por isso que eu sempre trago essa questão das pessoas engajadas, porque no fundo o serviço ele é entregue por pessoas, né, então a gente trabalha muito isso aqui, tentando construir processos eficientes através de pessoas engajadas, que, no fundo, cada pessoa tem a possibilidade de fazer algo bom ou algo ruim na casa do nosso cliente, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de ter um time excepcional, de ter um time de elite, de ter um time de alta performance, né? Porque o processo sozinho, ele também não gera resultado. Dessa forma, esse primeiro piloto de Lean Construction na Kepler, ele foi definido uma obra de porte médio, ou seja, compostos por silos de armazenagem, silos pulmão, secador, elevadores. Então, aí tem mais ou menos uma foto, né, um projeto, vamos dizer assim, para ter uma ideia. Essa, na verdade, é a imagem da placa, né, que foi colocado lá, inclusive. Então, inicialmente, quando a gente olhou isso, eu particularmente, a gente já vem fazendo trabalhos aí, e utilizando, seja o Last Planner, o conceito do Takt Time, em obras de diferentes segmentos, né, seja infraestrutura, seja construção civil, mas quando a gente se deparou com esse desafio junto com a Kepler, em primeiro instante, se torna algo diferente. Mas aí a gente vai, ao decorrer desse trabalho, a gente vai percebendo que, no final das contas, é muito parecido com aquilo que a gente utiliza dentro da construção civil também, né? Apenas com as suas peculiaridades, com algumas tratativas mais específicas, né? Bom, iniciando, nós começamos numa fase complexa, né? Foi exatamente no final de março, acho que no dia 31 de março nós iniciamos o primeiro piloto, o primeiro planejamento do piloto, né? Em função da pandemia que já estava instalada, o projeto ele foi iniciado de forma remota, né? Então, foram utilizados, obviamente, tempos de ciclo que já existiam no trabalho padrão deles, como o Diego já comentou, quer dizer, já foi feito um trabalho prévio, né, onde já existiam os tempos padrão. E, obviamente, quando a gente faz isso de uma forma em loco, quando a gente está presente e a obra está em andamento, a gente tira esses tempos para a gente certificar. Mas como a gente está falando de uma fase de planejamento, a obra não está ainda em funcionamento, quer dizer, a obra ainda não está em andamento, então nós pegamos esses tempos padrão e validamos ele com o empreiteiro. Então o bacana foi colocar essa turma toda, que seja de forma virtual, mas colocar todos ali numa sala virtual e entender todo o processo de montagem, né?
de cada equipamento e validando esses tempos padrão juntamente com o empreiteiro, com aquele que faz. Então, esse envolvimento do empreiteiro nasceu já desde o kickoff, de forma aí conjunta com toda a equipe, né? Então, realmente formamos uma equipe, Kepler, Produtar e o empreiteiro, para que a gente pudesse iniciar esse planejamento. Aí, para que a gente tenha uma referência, né, o planejamento inicial desse piloto 1, né, a montagem mecânica, ela seria executada em 6 meses, né? Então, iniciando em junho e finalizando em dezembro. Então, quando a gente estava lá em abril, já estava ali o início da terraplenagem na obra, para que fossem feitas, né, as bases civis e tudo mais, de forma que pudesse iniciar o projeto no dia, a parte mecânica, efetivamente, no dia 8 de junho, né? E aí terminando ele lá no início de dezembro. Então, seriam aí em torno de 6 meses de projeto planejados inicialmente, né? Bom, como nós já comentamos, o projeto ele tem como pilar o Last Planner, né, quer dizer, o sistema Last Planner, e ele é composto por eventos e rotinas que eles estão ligados dentro do sistema de produção, né? Então, nessa parte de cima, onde a gente pode ver que estão ali em verde, são os eventos, né, que normalmente acontecem, que o Master Plan já é algo que a Kepler já tem isso como padrão, né? Ela tem esse planejamento geral da obra, como o Diego comentou. Então, já existem ali os marcos, os equipamentos, o planejamento de cada um, inclusive com a quantidade de pessoas, com todo o recurso necessário, né? Então, esse planejamento mestre, ele já existia, né? O que nós, vamos dizer assim, trouxemos ali como um plus, né, já entrando dentro do conceito, foi fazendo o que a gente chama de pull plane, né, um planejamento puxado, identificando quais são os equipamentos que seriam mais, vamos dizer assim, importantes, né, para que a gente, ou que demandam mais recursos, por exemplo, e para que a gente pudesse fazer esse pull plane, esse planejamento puxado, identificando ali oportunidades de ganho, né? E nesse momento do pull plane que a gente utiliza o princípio do TACT, né? Então, tem essa parte dos eventos, que é aquilo que efetivamente, vamos dizer assim, deve ser feito, né? Esse é dentro do conceito, né? Porém, nem tudo que deve ser feito, necessariamente, ele pode ser feito, porque existem restrições. Então, existe ali um planejamento de médio prazo, onde a gente linka isso com as restrições, vincula junto às restrições, né? Para que se possa gerar ali um planejamento, um plano de ação, e eliminando essas restrições de forma a garantir essa estabilidade básica e, com isso, fazer com que o projeto seja feito no prazo, vamos dizer assim, inicial, ou que foi planejado, né? Depois tem a parte e depois, ou seja, dentro da ideia de longo, médio e curto prazo, após uma confecção de médio prazo, do planejamento de médio prazo, é feito ali uma programação semanal, dia a dia, né? Então já um plano congelado e tudo mais, né? E seguindo ali o conceito, ou seja, tudo isso para que a gente possa acompanhar diariamente o processo, acompanhar, inclusive, nós vamos olhar um pouquinho para frente, hora a hora, aquilo que está sendo executado e aprender com os problemas, né, e com as dificuldades. Então, seguindo essa ideia daquilo que é o longo prazo como algo, vamos dizer assim, sem muito detalhe, né, já partindo para um médio prazo, onde é feito um detalhamento maior, e depois uma programação efetivamente ali no campo, que é a programação semanal para atingimento do PPC, que seriam o percentual de planos concluídos. Então, o conceito Last Planner, separado em eventos e rotinas, é aquilo que nós tomamos como base para iniciar o nosso trabalho, né? Bom, foi utilizado, né, o método do TACT Planning para que a gente pudesse identificar os fluxos repetitivos, balancear equipes, buscar oportunidades, redução de prazo e custo e tudo mais, né? O Ivan comentou há pouco, lá no início, quando a gente fala de utilizar o conceito do Lean numa obra, justamente aquilo que, vamos dizer, a gente consegue enxergar como mais próximo para a gente poder acompanhar esse fluxo é quando a gente tem a imagem de um trem, por isso que ele está aí, né?
Porque o trem representa justamente as equipes que vão atravessando o produto e vão aí fazendo com que o produto possa evoluir no espaço e no tempo, mas e aí possa ser construído, né? Então, fazer com que essas equipes elas trabalhem em fluxo, numa mesma velocidade, no mesmo ritmo, faz com que a obra se torne mais eficiente, né? Então, nós utilizamos essa metodologia do Tactic Planning, né, que são essas 8 etapas, que eu vou passear um pouquinho com vocês agora em cada uma delas, para a gente entender um pouco de como que nós fazemos normalmente em obras. E, como eu disse, em obras de civil, em obras de infraestrutura, isso já é uma realidade, né, para todos nós, e estamos agora iniciando esses desafios junto a esses sistemas de armazenamento de grãos, que é algo, são equipamentos, apesar de ser também uma produção discreta, demandas interdependentes, porém, ele tem uma característica diferente, que é justamente takt times bem curtos, né? Então, isso demandou aí da gente uma análise bem criteriosa, um pouco peculiar, para que a gente conseguisse chegar aí num planejamento mais assertivo, né? Bom, dessas 8 etapas, as primeiras 2 etapas estão aqui, e nós fizemos, vamos dizer assim, estudamos, né, junto com a equipe, toda a sequência de montagem. Então, o início de tudo é entender como que é efetivamente a montagem dos equipamentos. Então, lá atrás separamos os equipamentos, aqueles que realmente teriam maior, vamos dizer, impacto, seja na redução do lead time, seja na redução do custo, mas cada um desses equipamentos precisavam ser estudados, como que é a montagem de cada um deles, para que justamente a gente pudesse identificar fluxos repetitivos. Então, muitas vezes a ideia, né, é que uma obra que não tem aparentemente não tem muitos elementos repetitivos, você tem dificuldade de colocar ela num determinado ritmo. Então, geralmente se faz aquele planejamento de forma tradicional, né? E a gente, utilizando essa metodologia, a gente tenta, vamos dizer, quebrar um pouco essa ideia, porque na medida que qualquer, seja num prédio, seja numa torre, seja numa ponte, ou seja num silo, ou num secador, é possível identificar fluxos repetitivos, ou seja, elementos que se repetem e atividades se repetem ao longo do tempo, né? Então, a primeira etapa é justamente fatiar essa obra e entender quais são os fluxos que tinham. Então, por exemplo, no silo, nós identificamos 4 fluxos repetitivos, né? O fluxo do travamento, o fluxo do telhado, o fluxo do corpo do silo e o fluxo da aeração. Então, cada um desses fluxos precisa identificar qual que é o lote mais adequado para que as equipes possam passar através desse lote. E na medida que as equipes vão passando através do lote, quando a última equipe passar, esse lote está entregue, né? Então, a primeira ideia de todas é fatiar isso em fluxos, né? Fatiar o produto, o equipamento em fluxos, e a partir daí identificar o menor quantitativo, repetitivo, operacional, que é o tamanho de lote, efetivamente, né? E que nesse caso, por exemplo, do silo, estou dando exemplo aqui, por exemplo, é uma chapa, né? Uma chapa ali de 3 metros é uma chapa, é o tamanho do lote do silo, né? E essa segunda etapa, que é a identificação do sentido construtivo, é justamente entender por onde que essas equipes vão percorrer, qual o sentido e qual o caminho que vão percorrer, para que a gente possa entender o local mais adequado dos materiais, né? Como que espaço que vai utilizar. Então, quando a gente está falando de um silo é uma situação, quando está falando de um secador é outra, quando está falando de elevadores é outra coisa, quando está se falando de uma obra onde vai se instalar um elevador, por exemplo, é outra coisa, de uma obra onde vai se fazer uma ponte é outra coisa. Então, entender quais são realmente o sentido construtivo, como que a obra vai crescer, como que ela vai evoluir, né? Então, nessas 2 etapas foi isso que nós fizemos. Na etapa 3, que é o encadeamento das atividades, foi estudado o fluxo para entender quais atividades seriam encadeadas efetivamente. Então, nesse momento, se a gente sabe qual é o fluxo 1 da chapa lateral, o que compreende esse fluxo, né? Então, tem lá a preparação da chapa, o posicionamento, o ponteamento, que é a colocação do parafuso
horizontal, vertical, aperto. Então, cada uma dessas atividades, e esse é um momento muito interessante, porque é a hora, por exemplo, onde a equipe, a gente provoca uma série de discussões ali na equipe, para entender, por exemplo, se essas atividades elas têm que ficar efetivamente numa sequência, ou se é uma atividade muito rápida, muito simples, que pode se juntar com outra atividade, ou se é uma determinada atividade que pode ser eliminada ali do campo, por exemplo, e pode ser já executada na fábrica, ou seja, pode se vir já pré-montada de fábrica uma determinada etapa, né? Então, nós identificamos em algumas situações possibilidades de pré-montagem justamente nessa etapa, né? Nesse momento que a gente identifica, por exemplo, o que em construção, geralmente, tanto como em fábrica, você pode ter gargalos aparentes, né? Vamos dizer, bem claros e bem nítidos, ou não. Então, se a gente consegue identificar ali que pode existir algum gargalo, alguma atividade que ela se torna mais crítica, então ali a gente pode já utilizar um buffer, por exemplo, para garantir que as próximas atividades não parem em função de alguma variação. Então, nesse momento, nessa etapa 3, é isso que a gente faz, né? Então, nós fizemos isso para todos os fluxos de todos os equipamentos, né? Colocamos todos ali encadeados, definindo ali, por exemplo, qual é o trem, né? Ajustando os fluxos. Já na etapa 4, né, com o auxílio do projeto em si, a gente identifica quais são os quantitativos, né? Ou seja, qual é o nível de dificuldade para executar aquela atividade em um lote. Então, quantos parafusos que eu preciso instalar numa determinada chapa, se o meu lote é uma chapa. Se meu lote é um conjunto de montantes, então quais são as quantidades de parafusos? Se meu lote é uma chapa para aeração, se meu lote é um bloco do secador, então entender qual é o tamanho do lote e, a partir daí, os quantitativos que vão provocar maior ou menor dificuldade para a execução da atividade naquele lote. Essa etapa é extremamente importante também, né? Todas elas, mas é importante para que, a partir daí, vai se identificar o nível de recurso necessário, que é na próxima etapa, né? Depois disso, na etapa 5, que a gente chama de identificação das equipes mínimas, uma vez que está identificado esse quantitativo, nós buscamos entender qual a menor composição de equipe e qual a produtividade padrão para cada uma delas. Então, por exemplo, tinha alguns momentos ali que nem tudo estava no trabalho padrão, então a participação do empreiteiro é importante por vários motivos, né? Primeiro, porque muitas vezes ele traz o sentimento dele mais real daquilo que é a dificuldade e obviamente, a participação dele, a construção dele desse processo, cria também uma questão do comprometimento, né, ali, do entendimento de que realmente essa produtividade ela deve ser alcançada, deve ser entendida. Então, nesse momento, a gente não procura colocar nenhum tipo de produtividade desafiadora. A gente coloca efetivamente uma produtividade que já é executada. Porque aquilo que a gente vai buscar eliminar são justamente esperas que existem entre as atividades num planejamento tradicional, né? Então, quando a gente está colocando em fluxo e buscando um mesmo ritmo em todas elas, é justamente para que a gente possa eliminar aquelas esperas que existem, né, entre as atividades, que é muito comum em obras, né, seja na construção civil, e a gente está vendo também, nesse caso, em sistemas de armazenamento, né. Quando a gente identifica essa menor composição possível e a produtividade, a gente já coloca, por exemplo, aqui está a linha do takt time, que seria um ritmo para alcançar aquele prazo inicial, né? Então, para alcançar esses 14 dias que estão ali trabalhados, né, que é o prazo atual, né, esse prazo atual que está, é justamente aquele que estava naquele planejamento inicial de 6 meses. Então, para alcançar esse prazo, precisaria ali de um ritmo de 9 minutos, por exemplo. Só que todas as atividades têm um tempo de ciclo menor, bem menor do que esses 9 minutos. Então, essa distância entre aquilo que é o takt time com o tempo de ciclo é justamente aí que mora os desperdícios de espera, né? Então, o objetivo é a gente estar reduzindo isso. Então, nas próximas etapas, 6 e 7, nós
justamente calculamos o takt time, e aí a gente usa uma fórmula específica, né? Porque no caso da construção tem uma característica um pouco diferente de uma linha de montagem industrial, por exemplo, onde o fluxo ali, uma vez que você enche a linha, dificilmente você vai esvaziar toda a linha de produção, né, numa fábrica. Já numa obra, isso é feito a todo momento. Por exemplo, cada vez que faz um anel do silo, precisa suspender esse anel, né, para que se possa fazer novamente um novo ciclo. Então, toda vez eu estou enchendo a linha, esvaziando a linha, enchendo e esvaziando a linha. Então, é necessário levar isso em conta na hora de calcular o takt time que vai ser utilizado, né? Então, por isso que a gente usa uma fórmula específica para esse tipo, para construção, tá certo? E, a partir daí, se ajusta todas essas equipes nesse takt time que foi identificado. Então, nesse caso, nós colocamos um takt time meta e ajustamos as equipes para atender esse takt time. Com isso, a gente reduz a linha entre o takt time e o tempo de ciclo. E, a partir daí, a gente tem um nível de desperdício bem menor, e com as equipes em fluxo, né? E aí, quando a gente fez isso, fizemos isso para todos os fluxos, para todos os equipamentos, como eu disse, foram um total de 6 equipamentos e 16 fluxos identificados, né? E aí a equipe trouxe isso para o planejamento de longo prazo, e aí a gente pode ver que todos os equipamentos eles estão bem numa sequência, né? Vamos dizer, eles estão em linha, porque cada fluxo acaba utilizando mais pessoas do que normalmente se utilizava, porém fazendo de uma forma muito mais rápida, né? Então, quando a gente coloca isso, quando todo ele fluxo e volta isso para o longo prazo, a gente identifica uma redução de prazo bem considerável, né? Então, foi o que a gente conseguiu enxergar. Nessa primeira obra, por exemplo, a gente tinha lá naquele planejamento inicial que eu mostrei, 18 pessoas fazendo em 115 dias úteis, e quando a gente refaz essa programação colocando em fluxo, a gente está falando de 20 pessoas em 74 dias. Então, a gente em torno aí de 2 meses de redução no lead time e 32% aí de oportunidade de redução de custo, né? Então, tudo isso que a gente está falando já é oportunidade identificada no planejamento, né? Então, a equipe Kepler fez um trabalho excepcional e fazendo boa parte disso remoto desse planejamento. Foram bastantes reuniões para que a gente pudesse chegar nesse planejamento, né? Acho que foi bem assertivo. Bom, uma vez que a gente conseguiu identificar esses ganhos no longo prazo, nessas oportunidades de ganho no longo prazo, a partir daí, desmembrar esse planejamento de longo prazo para um médio prazo e já um pouco mais detalhado, entendendo restrições e o que pode impactar nesse fluxo. Aí a gente coloca essa figura inicial, que ela demonstra justamente assim, para que a gente atenda a esse marco 3, por exemplo, e para que a montagem consiga entregar naquela data, aquele silo, por exemplo, todas as outras disciplinas, todos os outros processos, na verdade, precisam também concluir as suas atividades. Então, eles precisam executar e entregar isso. Então, os entregáveis dos processos de apoio nada mais são do que restrição para a montagem no campo. Então, entender exatamente que, na medida que eu vou fazer o médio prazo, eu preciso garantir que nenhum desses processos deixem de executar e deixem não deixar nenhuma ponta, vamos dizer assim, de forma que atrapalhe essa estabilidade do fluxo produtivo, né? Então, foi criada essa sistemática do médio prazo, olhando 6 semanas à frente, né? E vinculando as restrições com as atividades. Então, reunimos o grupo, né? Colocamos todas as atividades aqui, só para ter uma ideia, de forma macro, né? E as 6 semanas, né, à frente, né? Quer dizer, quais são aí, ó, desde a primeira semana, na hora da mobilização, e as próximas 6, todas as restrições, aquilo que poderia, de uma certa forma, ou impedir o andamento do fluxo, ou reduzir a performance de alguma forma. Por exemplo, é uma parafusadeira que não tem, é um elevacilo que pode estar dando problema, então precisa
já fazer um reparo nele antes, garantir que ele não vai falhar naquele momento, ter um plano B, se falhar, qual que é o plano B para não, de uma certa forma, não permitir com que o trem, né, com que o fluxo pare, né? Então, construímos isso em conjunto, validamos isso depois na obra, né, com toda a equipe, né? Vamos dizer, isso é um planejamento de médio prazo, porém, toda semana isso é revisado de forma que vai entrando sempre mais uma semana lá na sexta. Então, sempre eu estou olhando 6 semanas à frente para que eu tenha tempo, né, para que a equipe tenha tempo de estar eliminando essas restrições, né? Então, isso aí é uma ferramenta que justamente visa garantir essa estabilidade básica para que os fluxos tacteados, né, por exemplo, não causem, por exemplo, interrupção, né? No planejamento de curto prazo, aí a gente já entra nesses desdobramentos. Quando a gente fez o médio prazo, a gente desdobra isso para o curto prazo. Isso é feito na obra, tá aí a foto, nós fizemos isso em conjunto com a equipe lá na obra, já planejando a primeira e a segunda semana. Então, elas estão planejadas de forma, num nível mais detalhado que o longo prazo, porém, quando chega do médio para o curto prazo, detalhamos ainda mais. Então, é dia a dia e, por exemplo, se precisa de um recurso de equipamento ali, né, quais todos os recursos que são necessários para que fique bem evidente, e as restrições já têm que ter sido eliminadas, mas caso ainda exista alguma ponta ali, alguma coisa fora, tem que ser tomada ação imediatamente para garantir que na semana seguinte não vai ocorrer nenhum tipo de problema. Então a semana atual já está ocorrendo, né, como está o exemplo aí, semana 1. Porém, na semana seguinte, já tem que estar isento de qualquer tipo de restrição. A restrição é aquele post-it rosa. Então, se existir qualquer tipo de restrição que possa impedir, isso tem que ser eliminado. Na verdade, esse fluxo não deveria nem ter sido planejado nessa semana. Então, isso é apenas uma certificação e, com isso, é possível garantir, vamos dizer assim, que o trem consiga funcionar aí na melhor performance, né? E já nesse planejamento de curto prazo, diariamente é avaliado ali o percentual de planos concluídos, que é o PPC. Então, na medida que existem 5 atividades e todas elas são cumpridas, então o PPC foi 5%, ou 100%. Se existem ali 200 chapas para serem instaladas no dia, e foi instaladas 150, então 75% do plano foi concluído. Então, dessa forma, é possível controlar não só as atividades que estão em fluxo, mas também aquelas outras que não foram colocadas em fluxo, também elas estão dentro, né, estão incorporadas aí, estão junto com esse planejamento de curto prazo. Okay? E já no caso dos fluxos tacteados, além desse planejamento, nós também, nesse caso, colocamos o quadro hora a hora, porque, como eu disse inicialmente, um diferencial é justamente que os ritmos eles são bem curtos. Então, é muito importante que hora a hora seja verificado e seja, vamos dizer assim, comprovado que aquele fluxo está caminhando sem nenhum tipo de parada. E quando tem alguma parada, que esse problema seja identificado e seja corrigido. Então, nesse momento, esse quadro hora a hora, ele auxilia tanto o aprendizado, né, o entendimento, como também ele já aciona uma cadeia de ajuda, porque às vezes está acontecendo algo que não é possível atender ele, como no exemplo, 3 lotes que tem que fazer a cada hora, não está conseguindo fazer os 3 por algum motivo, então entra num plano de ação, que isso pode ser dentro da obra, ou talvez tenha que acionar o próprio cliente, ou tenha que acionar sei lá, o próprio fornecedor, algum equipamento que precisa trazer, ou que está quebrado, ou coisa do tipo, né? Então, nos fluxos onde tem um takt time menor que uma hora, então nós controlamos com esse quadro, né? E aqui, e do lado, tem um exemplo de um controle que a gente faz com um trem, geralmente quando tem um takt acima de uma hora, onde seja possível visualizar o andamento do trem e, inclusive, nesse quadro, é possível verificar se está existindo distanciamento entre uma atividade e outra, entre uma equipe e outra, por exemplo, porque uma determinada equipe não está conseguindo atender o ritmo. Então, essas são as formas de controle que nós implantamos e está em processo de implantação agora nessa obra piloto 1. Né?
Bom, depois de todo o planejamento executado, a equipe colocou isso num relatório A3, né, para acompanhamento do projeto. Então, isso já é algo que está no DNA da Kepler Weber, né? Então, a Kepler já tem isso como prática dentro da fábrica, né, nos processos administrativos, e também agora colocando em prática no projeto Lean Construction no campo, né? Então, gerenciar todo o projeto justamente para que a gente possa mensurar os ganhos, justamente verificar o resultado, aquilo inicial, né, se aqueles 2 meses que estavam previstos, eles estão acontecendo, né, e o quanto que isso está repercutindo de ganho aí para todos os stakeholders, né? Então, bem bacana também. E aí, um ponto para finalizar essa apresentação, que inclusive foi da pergunta que eu falei com o Diego, que eu fiz para o Diego, porque justamente a Civil, ela, nesse projeto piloto, ela também provocou um atraso. Então, aquele ganho que estava sendo previsto lá no final do projeto, que era recuar 2 meses para que se pudesse, vamos dizer assim, ter os ganhos ali, seja de prazo e de custo. Além disso, né, existe um ganho ainda maior, né, que é garantir que o cliente tenha o sistema de armazenamento, né, todos os equipamentos instalados e funcionando no prazo. Então, aquele ganho que estava no final, na verdade, como houve um atraso da Civil, o início está ocorrendo 2 meses depois daquilo que era previsto 8 de junho. Né? Então, vamos dizer assim, o ganho ele se tornou algo ainda mais substancial, né, na medida que a gente precisa atender o prazo do cliente. Então, mais do que nunca, tudo aquilo que a gente planejou deve acontecer ali na obra, na prática. Né? Acho que isso é um ponto fundamental que nós conversamos e temos conversado bastante, que essas obras turnkey talvez vai nos facilitar, porque a gente vai conseguir entrar antes, desde da confecção da terraplanagem, das bases civis, para que a gente evite esse atraso e consiga entregar a obra ainda antes do previsto para o cliente. Né?